Convidando a todos vocês para abrirmos a palavra de Deus no Salmo 11. Salmo 11. Está escrito o seguinte: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Eu gostaria que nós retornássemos a nossa atenção para o verso 3, e todos nós, a uma só voz, vamos ler o verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu gostaria de tratar deste assunto hoje, o triunfo da fé sobre o medo, baseado nesse verso 3, porque o verso 3 é o eixo central deste poema. Vocês sabem que os salmos são poemas, os salmos também são orações. É por isso que você tem salmos de lamento e salmos de louvor. Você tem salmos onde você demonstra quebrantamento, arrependimento, e tem salmos que nós chamamos imprecatórios, salmos messiânicos. E este salmo, ele retrata uma crise que Davi estava vivendo no seu tempo, no período de Saul, onde a sociedade estava como que enfrentando uma espécie de terremoto avassalador, destruindo todo o sistema. Vocês sabem que Saul reinou 40 anos, e boa parte do reinado de Saul foi muito turbulento. Um reinado de um homem rebelde contra Deus, que fez do projeto de assassinato, não só da reputação, mas da vida de Davi, seu genro, o seu maior projeto de governo. Então, um homem que governou com ódio, um homem que estava inspirado, entre aspas, por demônios, que tomavam-no, e ele era tomado de fúria, usando a lança, enquanto Davi usava a harpa. E é nessa conjuntura que o rei se torna a própria lei. Ele consegue arranjar alguns asseclas, alguns subalternos que dão guarida ao seu ódio, às suas loucuras, e ele transtorna todo o seu reino. E vai terminar a sua jornada de forma inglória, numa consulta a uma médium, onde ele é enganado, porque o que aparece ali não é o que ele esperava, o Samuel. 1 Samuel 28, não é Samuel que vem ali. Ele não vê Samuel, ele entendendo que era Samuel. Aquilo que ele faz é contraditório, porque eu tinha expulsado os médiuns de Israel e agora ele busca uma médium. E então ele enfrenta uma guerra contra os filisteus e termina essa guerra tirando a própria vida. Davi olha esse cenário todo e vê os fundamentos destruídos, os pilares arrancados, os marcos mudados. E quando você transporta-se desse fato histórico a 3.000 anos, porque Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo, e pousa hoje, aqui, agora, e tem um diagnóstico da sociedade, não só brasileira, mas da sociedade mundial, parece-nos que vivemos a mesma crise.
uma espécie de destruição dos fundamentos, de abalar as estruturas, de jogar por terra tudo aquilo que era sólido, tudo aquilo que era coluna de sustentação da sociedade, da família, da igreja. E eu queria então olhar isso com vocês, talvez numa introdução mais longa do que normalmente gosto de fazer, para que a gente possa entender o que ele está dizendo para nós. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Do que ele está tratando? Bom, então vamos dar uma olhadinha. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo hoje, como lá, uma brutal inversão de valores. Parece que é isso que você vê todo dia, na televisão, nas mídias sociais, no cinema, no teatro, na literatura, nas instituições. A questão hoje não é uma questão de tolerância ao erro. A questão hoje é aquilo que Isaías denunciou lá no capítulo 5, verso 20 do seu livro. Chamam luz de trevas e trevas de luz. O amargo de doce e o doce de amargo. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de inversão. O certo virou errado, o errado virou certo. Aquilo que era vergonhoso ontem e hoje é aplaudido. Aquilo que se fazia às ocultas, hoje se faz à luz do dia. Aquilo que era reprovável, hoje é incentivado. Então, talvez nós estejamos vivendo aquilo que foi profecia de Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro. Chegaria um momento em que o homem teria vergonha de ser honesto. Parece que este é o retrato da sociedade cujos fundamentos estão sendo arrancados. Um segundo aspecto diagnóstico, antes da exposição do versículo, do texto, é que nós estamos vivendo hoje uma cultura de infidelidade generalizada. As alianças não são cumpridas. Os pactos são feitos e desfeitos. Os de cabelos brancos aqui devem se lembrar que os nossos pais, quando faziam um negócio, mais do que um documento no cartório, valia um aperto de mão. Está feito, está feito, está feito. Se falava lá do fio do bigode. Palavra empenhada. Hoje, nem contrato está valendo mais. As pessoas falam uma coisa aqui e desfalam 5 minutos depois. Elas fazem um acordo aqui e desfazem um acordo com a maior tranquilidade. É a infidelidade nos relacionamentos, é a infidelidade nos acordos, é a infidelidade nas alianças. Sejam elas na relação conjugal, seja ela nas relações familiares, sejam elas nas relações comerciais, sejam elas nos pactos internacionais. Você acaba de levantar um monumento à paz e começa a voltar a investir na guerra. Porque as palavras hoje não perderam o peso. Os acordos hoje são vulneráveis. As alianças são fracas. Os fundamentos estão sendo destruídos. Mas mais do que isso, meus irmãos, em terceiro lugar, nós estamos vivendo uma época de deslavada corrupção moral. Os fundamentos estão sendo destruídos. Você encontra, de uma maneira assim, quase que cultural, a corrupção na política. E isso desde o descobrimento. Fizemos, antes de ontem, 522 anos de descobrimento do Brasil. Essa história nunca mudou. Muda regime, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Mas a corrupção está aí, instalada. Está no DNA. Políticos entram não com o espírito público de servir, mas para se servirem. Até hoje, as grandes empresas se aproximam das estruturas governamentais com o propósito de dar um jeitinho para alcançarem favores e lucros fantasiosos. Então essa realidade está aí, posta, sempre esteve.
Talvez hoje com mais volume, até porque também hoje nós temos instrumentos das mídias sociais que apontam isso com mais facilidade para todo mundo saber. Vivemos hoje corrupção no comércio e na indústria. Você lê lá no rótulo que o produto é isso, 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 mas de fato não é. Você vai lá e compra 1 quilo de carne e na verdade você está levando 950 gramas. A balança está adulterada. Você vai comprar 1 metro de pano, mas você não está levando 1 metro de pano, você está levando 96 centímetros. A estrutura está corrompida. Os fundamentos estão sendo arrancados. Você vê corrupção nas empresas. As pequenas, as médias e as grandes. Tem exceção? Claro que tem. Mas os fundamentos estão sendo arrancados. Isso é tão cruel, isso é tão triste, porque isso atinge a todos nós. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e as 3 classes mais desacreditadas foram os políticos, a polícia e os pastores. Até nós estamos no meio. Lá atrás, quando uma menina ia se candidatar a casar com um seminarista, era um passaporte para um casamento feliz. Hoje, casar com um pastor é contrato de risco. A classe que mais divorcia na América são os pastores. Então nós estamos vivendo essa sociedade que perdeu os absolutos, que perdeu a ideia de, não, eu tenho um fundamento. Eu construo sobre um fundamento, eu não estou construindo sobre areia. A minha vida suporta a tempestade. Mas mais do que isso, irmãos, nós estamos vivendo também uma crise de arrancar os fundamentos na questão da teologia, da igreja. Por exemplo, o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Essa palavra às vezes não é tão comum para todo mundo. É o conceito de que eu vou mudar meu entendimento da leitura da Bíblia. A nossa leitura é uma leitura de que este livro é um livro histórico. O que está registrado aqui é verdade. Nós cremos que este livro é inspirado, nós cremos que este livro é infalível, nós cremos que este livro é inerrante e nós cremos que este livro é suficiente. Aí chega o liberal e diz, não, a leitura não pode ser gramática histórica, tem que ser crítico-literária. E aí eu digo, não, mas isso aqui, não, isso não é assim. Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, aquilo lá é uma novela, aquilo lá é um mito, não houve criação. Adão e Eva não existiram. Não, Jó é uma novela. Não, Esther também é uma novela. Não, os milagres não aconteceram, foram mitos. E aí vão esvaziando a Bíblia, vão tirando o conteúdo da Bíblia. E sobra o quê? Sobra confusão. É por isso que o liberalismo entrou na Europa e matou as igrejas. O liberalismo não começa nos bancos das igrejas, não, começa nas cátedras, nos seminários. De lá descem para os púlpitos e matam as igrejas. Esse perigo, irmãos, não é um perigo lá da Europa, não é um perigo lá dos Estados Unidos, Canadá, não. Esse perigo é um perigo aqui do Brasil. Denominações inteiras já se capitularam ao liberalismo aqui no Brasil. Seminários tão sólidos, tantas vezes estão sendo levedados e fermentados por professores liberais. Isso é um desastre. Porque se tirar o fundamento. Mas não é só o liberalismo teológico, não, o sincretismo religioso. Você começa a perceber que em tantos lugares as pessoas elas saem de um misticismo, por exemplo, do espiritualismo brasileiro, ou seja, dos cultos afros brasileiros, por um outro misticismo, do sal grosso, do óleo ungido, da toalha suada, de comprar lote no céu. E as pessoas são mantidas nessa prisão do misticismo, do sincretismo.
pilares estão sendo arrancados dentro das igrejas com pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pastor chega e diz: eu quero que a minha igreja cresça. E aí eu vou fazer uma pesquisa do efeito Ibope, você decide. O que as pessoas querem? Elas querem milagres? Então eu vou botar uma placa, uma faixa, dia tal é o culto do milagre. Bom, eu marquei, o Espírito Santo vai ter que fazer, porque eu estou falando que ele vai fazer, então sou dono da agenda do Espírito Santo. É prosperidade que as pessoas querem? Então eu vou pregar sobre prosperidade. Ou seja, eu vou fazer o que o povo gosta, eu vou fazer o que funciona, eu vou fazer o que dá resultado, eu vou fazer o que atrai. E aí eu abandono o verdadeiro evangelho, eu não prego mais o evangelho, não vou falar sobre pecado, não, isso aí não dá ibope. Não vou pregar sobre arrependimento, não, ninguém vai vir. Não vou pregar mais sobre santificação, porque o povo não quer compromisso. Então eu vou fazer uma mensagem mais palatável, mais agradável, mais azeitada, mais popular. Aí muda o evangelho, aí arranca o fundamento. Hoje está muito popular a questão do coaching, né? Tem muita gente hoje fazendo púlpito um coaching. É uma questão da psicologização da fé. Então nós vamos parar um pouquinho e pensar o seguinte: a pergunta de Davi é a minha, a sua pergunta. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Vamos dar uma recordada nessa sucessão dos fundamentos na sociedade. Primeiro você pensa lá, desculpa eu estou fazendo essa introdução longa hoje, viu, irmãos? Você pensa lá no corte que foi no século XVII na França com o chamado racionalismo francês. Vocês se lembram de René Descartes? E ele disse: cogito ergo sum, penso, logo existo. O que está querendo dizer com isso? Eu só aceito como verdade aquilo que a minha razão consegue entender. Parece bonito o conceito, mas se você joga esse conceito para dentro da teologia, é um desastre. Porque eu pergunto a você: como você pode me explicar racionalmente os milagres? Como você pode me explicar racionalmente que Deus é um e subsiste em 3 pessoas? De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Como é que você me explica racionalmente que do nada Ele criou o universo? Como é que você me explica racionalmente que o mar vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto, e depois que o povo passou, o mar voltou e engoliu os seus inimigos? Como é que você explica racionalmente que Deus mandava todo dia maná, codornizes, água brotando da rocha, o Jordão abrindo? Como é que você explica racionalmente a ressurreição de um morto? Os milagres de Jesus: os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os coxos andaram. Como é que você explica isso racionalmente? Então, se você joga esse conceito filosófico para dentro da teologia, você não tem mais o que pregar, porque você lida com o sobrenatural. E eu não estou dizendo que a nossa fé é irracional, não. A nossa fé não é irracional. A nossa fé é racional. Você dá a razão da esperança que há em você. Você não precisa ser tapado para ser crente, não. Aliás, você tem que ser inteligente. Agora, a razão tem um limite. Ela só vai até aqui, ó. Daqui para frente ela não vai. E então a nossa fé, ela é supra-racional. É você crer. Você crê. Por exemplo, que o mundo foi criado, a ciência prova. Prova. Os maiores cientistas do mundo são criacionistas, embora os ateístas fazem tanto barulho. Agora, é fé você acreditar que esse mundo que foi criado, a ciência prova, foi criado por Deus. Isso é fé. Se a ciência não prova. Mas você crê. O mundo
Em 1780, você sabe que nós entramos no que se chama de queda da Bastilha. Lembram disso? Vocês estudaram história? 14 de julho de 1789. Foi o ponto central da Revolução Francesa. A Bastilha era uma grande prisão onde os reis absolutistas mandavam os presos políticos para lá, mas tinham poucos presos. Na época da rebelião mesmo, que tomaram a Bastilha, tinha 9 presos só, mas era lugar de guardar as armas contra o povo. E o povo se rebela, toma a Bastilha, derruba o poder absolutista da França e começa ali, em 1789, com a queda da Bastilha, a Era Moderna, que dura apenas 200 anos. Quando a Era Moderna acaba e começa a chamada pós-modernidade? No ano de 1989, 200 anos depois, com o muro, a queda do Muro de Berlim. Agora nós estamos aqui que nós chamamos de pós-modernidade. Qual é o grande tripé da pós-modernidade? Pluralização, privatização e secularização. Explicando, o mundo é plural. O mundo é plural. Cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, cada um tem sua verdade. O que é verdade? O que é verdade? Não foi a pergunta do Pilatos? O que é verdade? Aí eu disse, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. A verdade é plural. E mais, a verdade é subjetiva. É a privatização. O cara está no erro, mas para ele aquilo é verdade. Acabou a ideia de quê? De verdade absoluta, que começou lá com Immanuel Kant, com a crítica da razão pura. Acabou, não tem verdade absoluta. E você e eu vivemos plenamente convencidos de que existe verdade absoluta. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Jesus Cristo diz, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Olha o desafio que você e eu temos de viver uma vida de absolutos no mundo de relativismo. No mundo que diz que tudo é Deus, é o panteísmo. No mundo como a Índia, que tem mais de 1 milhão de deuses, até a vaca é deusa lá. E você diz, não, eu creio que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Onde Jesus diz, não, esse negócio de ser humano não é homem e mulher, não. Deus criou uma mulher, mas agora cada um decide o que quer ser na vida. A criança que decide, ela nasceu masculino, nasceu feminino, mas ela vai decidir o que ela vai ser. Esse padrão não é absoluto. É nessa sociedade, irmãos, que você e eu vivemos. E o que é o terceiro tripé da pós-modernidade, a secularização? E empurra Deus para a lateral. Deus não é necessário, Deus não é importante, Deus não pode entrar nesse jogo, Deus não pode fazer parte dessa história, Deus não é relevante, Deus não é necessário, Deus nem existe. O negócio é com você. Bota Deus não. Então é nessa sociedade que você e eu vivemos, é nessa sociedade que você e eu criamos filhos, é nessa sociedade que você e eu recebemos os nossos netos, é nessa sociedade que você está inserido. E a pergunta do Davi é a minha pergunta, é a sua pergunta. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Você acha que os fundamentos estão sendo destruídos? Pois bem, então agora nós vamos entrar no texto para encontrar a resposta para essa pergunta. Na época de Davi, a lei era Saul. Ele não se submetia à lei, ele era a lei. Na época dos imperadores romanos, eles eram a lei. Até tolerantes eram. Você podia ser adorador de Jesus Cristo, desde que você adorasse a César. Os cristãos estão, não, para nós, só Jesus é o Senhor. Bom, então você tem que ir para a fogueira. Se você olhar, hoje nós estamos vivendo esse drama, do mesmo jeito. Você não basta apenas tolerar, você precisa concordar.
Porque se você não concorda com o que é empurrado goela abaixo, então você tem um discurso de ódio, você é preconceituoso, você não sabe viver numa sociedade pluralista. Ora, destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então vamos lá. Vamos ver o conselho insensato dos medrosos nessa conjuntura. Olha o versículo 1 comigo. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Qual o conselho que é dado para Davi aqui, nessa conjuntura que ele está vivendo, os fundamentos destruídos? Fuja. Fuja. Coisa está pegando aqui no Brasil, pega um avião, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Inglaterra, vai para a Itália, vai para Portugal. Fuja. Mas não é fugir talvez só geograficamente, tem muita gente que foge sem se deslocar 1 centímetro. Fugir como os soldados de Saul fugiram do gigante Golias, fugir como Jonas fugiu para Tarsis, fugir como Jeremias quis fugir, diz: não vou pregar mais. Fugir como Elias fugiu de Jezabel. Às vezes nós estamos fugindo. Irmãos, nem sempre fugir é seguro. Por exemplo, a Bíblia diz: você deve temer a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que foge, é o diabo que foge. Então, essa ideia de que a solução está na fuga, pode ser um laço. Lembram lá em Neemias 6, 10 e 11, depois de baldados todos os esforços para pegar o Neemias, para derrubar o Neemias, para fazer paralisar a obra, o inimigo conseguiu se infiltrar dentro da cidade de Jerusalém, fazendo parentesco com gente lá do sacerdócio de Jerusalém, e a última cartada contra Neemias diz: olha, eles vão vir te matar. Então você quer fazer uma coisa, você quer poupar a sua vida? Foge para dentro do templo, se esconde lá dentro do templo, senão eles vão te matar. Qual era o problema desse conselho? É que Neemias não era um sacerdote, e ele não podia entrar lá no interior do templo. Se ele entrasse lá, ele estaria quebrando um preceito divino e deixando que os inimigos manipulassem esta informação contra ele. Qual foi a resposta dele? Um homem como eu fugiria? É covardia fugir, tem hora. Tem hora que o necessário é o enfrentamento. E numa sociedade, irmãos, que está cada vez mais tentando empurrar goela abaixo de você e de mim, seus conceitos enviesados, suas ideologias perniciosas, seus valores relativos, é hora de enfrentamento e não de fuga. É dizer: não, aqui não, na minha casa não. A resposta de Davi, no versículo 1 ele diz: no Senhor eu me refugio. Eu não vou fugir não, eu tenho um refúgio, eu tenho uma cidade de refúgio, eu tenho alguém que me protege, eu tenho um escudo suficiente, poderoso. Agora vamos ver quais foram os argumentos insensatos dos inimigos de Davi. Quais foram os argumentos insensatos dos medrosos que disseram para Davi o seguinte: fuja, fuja, fuja como um pássaro. Primeiro argumento, olha o versículo 2 comigo. A violência do inimigo é implacável. Ele diz: foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda. O irmão, quando o arco está armado e a flecha está esticada e a corda está esticada, o que significa isso? O ataque vai ser o quê? Iminente. Não dá para esperar mais.
Você não tem prazo de armar mais uma estratégia de defesa. A única saída para você é fugir. Ou você foge, ou essa flecha atinge o seu coração. Perigo é iminente, a ameaça é concreta, a realidade é sombria. Estão dizendo para Davi. Segundo conselho, a política do inimigo é astúcia. Olha aí o verso 2, a parte B, ele diz o seguinte: para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então note você uma coisa, o arco já está esticado, a flecha está lá, pronta para ser lançada, mas você não vê. O inimigo está invisível, ele age às ocultas, ele é traiçoeiro, ele não dá cara. E esse é um dos grandes problemas de uma conspiração velada, de uma trama invisível, de uma armadilha fatal. Lembra lá quando o apóstolo Paulo, falando da batalha espiritual, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, e que o nosso inimigo é o diabo. E nós temos que tomar cuidado com as suas ciladas. A palavra ciladas lá no grego é a palavra metodeia, de onde vem a palavra métodos ou estratagemas. Ou seja, o diabo tem muitas estratégias. E talvez depois de Deus é quem mais nos pesquisa. Conhece os nossos pontos fracos, conhece os nossos supostos pontos fortes. Anda ao nosso derredor. E nos espreita, e às vezes as ocultas, faz as suas investidas para nos destruir, para lançar suas flechas, os dardos inflamados do maligno, para atingir quem? Quem é dele? Quem já está na mão dele? Quem já está na casa dele? Quem já está no império dele? Quem já está na potestade dele? Não, está escrito aí, para atingir quem? Contra os retos de coração. Pense comigo nisso. Vamos imaginar que você é uma pessoa estrategista de guerra. E você que vai dar as ordens aos seus soldados para as mais diversas frentes de batalha. Onde você escalaria seus soldados mais preparados, mais bem equipados, para enfrentar os maiores inimigos ou os aliados? Onde você acha que o diabo bota os seus demônios mais tinhosos? É no estádio de futebol, na boate? Ou ao redor de uma igreja? Quem resiste ao reino dele? Quem se opõe a ele? E Davi está nos mostrando aqui, irmãos, que o inimigo, ele tem o arco, ele tem a flecha e ele age às ocultas, às espreitas, na tocaia. Pegar você no contrapé. É por isso que é preciso vigilância. Porque quantas pessoas que saem de casa como qualquer outro dia saiu e de repente escorrega, comete um deslize moral. Ele não estava planejando aquilo, ele não estava buscando aquilo, ele não estava querendo aquilo, e aconteceu. As ocultas o inimigo vem. As apalpadelas ele vem. Mas veja você, em terceiro lugar, a ação do inimigo é demolidora. Vamos voltar ao versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O inimigo ataca é o fundamento, é a base, é o alicerce. É por isso que quando as tentativas do inimigo, irmãos, é aquilo que nós colocamos agora há pouco, é o liberalismo aqui, é o sincretismo lá. No momento que você tira isso aqui de fundamento da nossa fé, acabou. Acabou. Uma igreja que subscreve ao liberalismo teológico, ela assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Uma igreja que corre atrás do sincretismo religioso brasileiro, do misticismo, de tantas novidades no mercado da fé, chega um momento de exaustão.
de ressaca. E a pessoa diz: não é isso. Me propuseram uma coisa que resolveria, resolveu nada. E não resolve mesmo. E Deus não deixa resolver. Porque a verdade é o Evangelho, a verdade está na palavra de Deus, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. E não adianta vamos querer arranjar outros arremedos para enganar as pessoas, que não vai enganar por um tempo, depois não consegue mais. O que nós estamos vendo hoje, a questão da família, não é um terremoto, não é uma espécie de arrancar fundamentos. Irmãos, nós vivemos milênios com o conceito de que família é o quê? É homem, é mulher, é pai, é mãe, é filho, é filha, é neto, é neta. Estão querendo derrubar isso. Estão querendo destruir isso. Estão querendo dizer que isso aqui não é normal, que isso aqui não é o certo. E essa cultura, ela é feita, ela é montada por alguém num gabinete luxuoso com ar-condicionado. E despeja todo esse esgoto e as pessoas estão lá, com o nariz metade só do lado de fora, para sobreviver. Fundamentos destruídos. Arrancam os marcos na família, nas escolas, nas universidades, nas leis, nos parlamentos, nas cortes, nos costumes, nos valores morais. Fundamentos destruídos. Pergunta agora: o que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Tem hora que não dá uma angústia no seu coração, não? De vez em quando eu encontro alguns casais jovens: não quero ter filho não, dou conta não. Ô gente, não dá para criar filho hoje assim, de qualquer maneira mesmo não. Você não pode terceirizar mesmo não. Você não pode entregar seus filhos de bandeja mesmo não. Tem que ter coragem. Tem que ter dedicação. Tem que ter ensino. Tem que ter Bíblia. Tem que ter testemunho. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Lembra quando Eliseu foi cercado pelo exército sírio, porque ele foi denunciado como alguém que estava sabotando os projetos do rei nas suas investidas contra Israel. E então cercaram a cidade onde ele estava. E quando o seu moço levantou de manhã e olhou, ele viu os exércitos, os cavalos, soldados, e ficou apavorado. E Eliseu disse para ele, Eliseu orou por ele, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E ele viu um exército maior, dos cavaleiros celestiais, dos soldados celestiais. E nós podemos agora afirmar, como o apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não devemos nos acovardar, nos encolher, nos intimidar. Não, irmãos, maior é o que está conosco. Nós não vamos perder esse jogo, não. Nós vamos lutar e ganhar, porque nós já somos mais do que vencedores. Nós não vamos entregar os nossos filhos, a nossa geração para o diabo, não. Nós não vamos entregar para as ideologias perniciosas, não. Nós vamos ensinar na nossa casa a palavra de Deus. Se a nossa casa vai andar de acordo com a palavra de Deus, os fundamentos não vão ser arrancados. Quais são as razões que a fé encontra para triunfar sobre o medo? Fuja, fuja, fuja. Primeiro, irmãos, olha aí,
São 4 argumentos para nós encerrarmos. Primeiro, a soberania de Deus. Olha o versículo 4 comigo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meus irmãos, onde está o trono do Senhor mesmo? Nos céus. Quem manda em quem? É a terra que manda nos céus ou os céus que mandam na terra? A Bíblia diz que Deus levanta reinos, que Deus abate reinos, que Deus levanta reis, que Deus abate reis, que Deus dá vida, que Deus tira vida, que Deus exalta, que Deus humilha. O Deus em quem cremos está no comando do universo. Os poderosos acham que são poderosos. Até Deus dá um estalar de dedo, ele cai, vira pó. Nesta conjuntura de uma sociedade completamente rendida à corrupção, você saber que seu Deus está no trono, que seu Deus é soberano, que a história não está à deriva, que a história não está dando voltas, mas que a história está nas suas mãos, o Cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os selos, que ele está conduzindo a história a uma consumação, e na consumação a vitória de Cristo e da sua igreja traz paz para a nossa alma. Descanso para o nosso coração. Deus é soberano. Vocês se lembram, quando João está na ilha de Pátimos, a crise era terrível. Os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo queimados vivos. Na época de João, o Coliseu Romano já tinha sido inaugurado, desde o ano 70. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Parecia que a igreja estava completamente arruinada, massacrada, torturada e não tinha mais saída. João foi deportado para uma colônia penal. Mas quando tudo parecia perdido e parecia que a igreja estava levando uma goleada do inimigo, Deus disse para João: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. E quando João tem essa visão, ele vê Deus no trono. Sua majestade, o seu poder, o seu controle, o seu domínio. Ele vê o Cordeiro com o livro da história nas mãos, recebendo adoração e honra e glória dos anjos, da igreja glorificada, de toda a criatura que há nos céus, na terra e debaixo da terra. O coração dele acalma, porque ele poderia dizer: está tudo sob controle. Deus não perdeu as rédeas, Deus não perdeu o rumo, Deus continua sendo Deus, soberano no controle da história e da nossa vida. Segunda coisa, irmãos, qual é a razão que a fé encontra para triunfar sobre o medo? O conhecimento de Deus. Olha o verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus olha do céu e sabe distinguir o que é trigo e o que é joio, o que é justo e o que é injusto, o que é dele e o que não é dele. Ele tem o poder de conhecer, mas ele tem o poder de pôr à prova ao justo e ao ímpio. Quando Deus põe o justo à prova, é para aprová-lo. Quando Deus põe o ímpio à prova, é para reprová-lo. O ímpio, de peito estufado, de bandeira desfraldada, parece que está dando de goleada na gente. Mas Deus vai virar esse jogo, porque Deus permite os seus serem provados, mas o fogo da prova de Deus não tosta um fio de cabelo, só queima as amarras. Mas o ímpio perecerá para sempre, quando Deus se levantar para prová-lo. Saber que Deus sabe é muito importante. Saber que Deus não está longe, indiferente. Saber que Ele está aí, olhando e observando tudo.
Porque parece-nos, seria mais fácil você achar assim, um erro foi cometido, Deus vem e pune na hora. Deus não faz assim. Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá corda. Na hora que Deus puxa a corda, acabou. O ímpio não tem mais nada. O dinheiro dele não resolve, o poder dele não resolve, o sucesso dele não resolve, a fama dele não resolve, nada resolve. Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo. Terceiro argumento, como é que você pode triunfar sobre o medo? O juízo de Deus. Olha o versículo 6 comigo. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Esta cena aqui, irmãos, fará chover fogo, brasas de fogo e enxofre, é a mesma expressão lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades viviam na perversidade moral. Vocês se lembram quando os anjos foram avisar Ló para sair da cidade? Os homens se reuniram, homens velhos e jovens, para ir ter relação sexual com aqueles dois homens estranhos que estavam lá. A promiscuidade sexual era uma coisa horrorosa em Sodoma e Gomorra. O Ló até tentou remediar a situação. Não, eles são meus hóspedes. Fez uma loucura, eu entrego para vocês as minhas filhas. E eles assodadamente arrombaram a porta. Queriam arrombar a porta. E os anjos atacaram aqueles homens com cegueira. E mesmo cegos, eles ainda estavam querendo capturar aqueles homens para ter relação com eles. E daqui a pouco Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades. Elas foram completamente destruídas. O que Deus está dizendo é que aqueles que arrancaram os fundamentos e aqueles que assodadamente vivem na prática do pecado sem se arrepender, terão inevitavelmente que enfrentar esse justo juízo de Deus. E a Escritura diz que quando Jesus voltar em majestade e glória, Ele vai ordenar aos perversos, aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Horrível coisa, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas eu termino com o quarto argumento. Por que você pode triunfar? A fé triunfar sobre o medo. É a convicção da recompensa de Deus. Se tem o juízo para os ímpios, tem a recompensa de Deus para os justos. Olha o versículo 7 comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, o contraste é gritante. É gritante. Enquanto os perversos recebem brasas de fogo e enxofre e vento abrasador, os justos contemplarão a face do Senhor. Entrarão na sua glória. A pressão, as angústias, as dores, o sofrimento, a perseguição, tudo vai cessar. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter pranto, nem dor, nem luto. As primeiras coisas terão passado. E nós contemplaremos a face do Senhor. E reinaremos com Ele para sempre e sempre. No novo céu e na nova terra, onde habita justiça. Onde os fundamentos jamais poderão ser o quê? Arrancados, nem abalados. Então nós vivemos aqui. Fundamentos sendo arrancados. Mas nós estamos firmados naquele cujo trono jamais se abala, de cuja cidade os fundamentos nunca jamais serão abalados. A cidade santa, Nova Jerusalém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. E vamos dar graças a Deus
pelo privilégio que nós temos de servir a este Deus Todo-Poderoso. Rendemos-te graças, Senhor, pela Tua palavra. Rendemos-te graças porque ela é a verdade. Passa o céu, passa a terra, mas a Tua palavra não passará. Rendemos-te graças porque nenhum tio da Tua palavra vai passar. Ela não pode falhar. Então, dá-nos a bênção, Deus, de conhecer a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de guardar a Tua palavra no nosso coração, de saboreá-la, porque ela é mais doce do que o mel, de valorizá-la, porque ela é melhor que muito ouro depurado. Dá-nos a bênção, Deus, de ter amor à Tua palavra, porque ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simples, ela restaura a alma. Que Tu abençoes o Teu povo nesta manhã, e que as exortações da Tua palavra encontrem guarida no nosso coração, que não apenas a entendamos, mas que também a coloquemos em prática para vivermos de modo digno do Teu nome, num mundo que está posto no maligno. Tem misericórdia de nós, livra-nos do mal, livra-nos das ciladas do diabo, livra-nos, meu Deus, dos perversos, e guarda a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o Teu povo, Senhor, guarda o Teu povo. Em nome de Jesus oramos, amém. Deus abençoe a todos vocês, até daqui a pouquinho no culto das 11.